Gente, estamos aqui para iniciar mais uma live e hoje nós teremos aqui um convidado especial. Nós vamos estar aqui com o nosso chefe Eliseu Dionísio falando sobre evangelismo. Vai compartilhando aí com seus amigos, entrei aqui 6 minutinhos atrasado, mas já estamos aqui para glorificarmos o nome do Senhor. A live hoje vai ser bastante interessante. Nós vamos falar sobre esse trabalho aqui tremendo, que foi a Caravana da Família, e terá novas edições, né? Ficamos ali durante 4 anos aqui na Caravana da Família, começamos esse trabalho e certamente o Senhor, Ele tem coisas grandes a falar conosco, né? Nessa noite desse dia. Aproveite você ir compartilhando com seus amigos, vai dizendo aí que lugar você está, de que cidade, que estado, que país, né? Vai compartilhando. Daqui a pouco nós estaremos aqui com o nosso amigo, irmão, meu parceiro, meu chefe, meu eterno chefe, Eliseu Dionísio, né? A Simone Deodato, que fez parte dessa Caravana da Família, também está aí. Simone podia dar uma entrada aqui também para falar um pouquinho dos cursos que foram feitos na Caravana da Família, nesse evangelismo, né? Nossos evangelismos foram tremendos. Foram 4 anos aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Campo Grande e todo o interior do estado, né? As 79 cidades, quase todas foram feitas a Caravana da Família. Almas aceitaram a Cristo. O Eliseu vai estar falando sobre o evangelismo, sobre o desafio de evangelizar em meio à pandemia, né? Nós estamos vivendo em tempos de crise, mas o nosso Deus, Ele continua operando milagres e maravilhas. Ó, a Gilvânia já está aí. Rio Branco, Acre, olha só, coisa boa. São Paulo, Taboão da Serra, eita, coisa boa, adoro São Paulo. Amo São Paulo, né? Simone aqui de Campo Grande foi nossa parceira na Caravana da Família, né? A gente sempre viajava junto no mesmo carro e ali foram muitas experiências que nós tivemos com Deus ali, evangelizando presídios, evangelizando praça, evangelizando hospitais, né? E nós fizemos esse trabalho ali, que foram meses, anos de muitas experiências com Deus. E nós queremos contar um pouquinho para todos que estão aqui nessa live, né? Então aproveita para você compartilhar com seus amigos. Compartilha, vai compartilhando, né? Alguém precisa ouvir de Deus, né? Aquilo que Ele continua fazendo. E falando agora dos desafios atuais, né? Esses desafios que nós enfrentamos hoje para evangelizar em meio à pandemia, né? Deus criou essas lives, criou, né, esse meio bastante interessante, que Deus tem feito coisas grandes através dessas lives. Eu tenho sido extremamente abençoado em meio a essas lives, em meio a tudo isso que nós estamos passando nessa pandemia, esses 8 meses de pandemia, e nós temos visto assim Deus fazer coisas tremendas, né? Então vai compartilhando aí com seus amigos, que a pouquinho o Eliseu vai estar aqui conosco falando um pouco do desafio de evangelizar em meio à pandemia, em meio à crise, né? Nós precisamos estar sempre dispostos a fazer o ID do Senhor, independente, como dizia Abacuque 3:17, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vaca, mas todavia nós nos alegraremos no Senhor e exultaremos no Deus da nossa salvação, né? Nós esquecemos de pôr no cartaz que era no horário aqui do Mato Grosso do Sul, né? Então algumas pessoas devem ter esperado que a live acontecesse às 19 horas no horário de Brasília, mas é aqui no horário do Mato Grosso do Sul, que é 1 hora a menos do horário de Brasília. Mas glorificamos a Deus, então vai compartilhando com seus amigos. Hoje nós vamos contar aqui bastante experiências desses 10 anos que eu venho ao Mato Grosso do Sul, né, dos trabalhos em presídio, dos trabalhos, né? Meu primeiro batismo foi no presídio, então a gente vai estar contando aqui um pouco da nossa história aqui no Mato Grosso do Sul, né? Esse mês passado eu fiz 19 anos que aceitei a Cristo, então são 19 anos de experiências. E uma das melhores experiências que eu vivi foi essa aqui.
Caravana da Família, né? Onde nós conseguimos aqui evangelizar quase todo o estado do Mato Grosso do Sul. E que Deus possa levantar outras pessoas, né, com esse mesmo intuito de ganhar alma, assim como o Samuel Mariano, que fez parte, Nani Azevedo, pastor Marcos Feliciano, né? O Samuel já tem um trabalho, Quero Almas, né? E aqui nós temos esse trabalho da Caravana da Família, que creio que agora em 2021 vai vir com mais força. Iremos vir com mais novidades, né? Com mais cursos, com mais salvação de almas, libertação, né? E vamos atingir com certeza todo o restante do estado do Mato Grosso do Sul, ou quem sabe até do Brasil, né? Porque isso se estende, né? Se estende ao Brasil, a nações, a povos, né? Nós, em todo lugar, nós podemos ser um representante de Cristo. Então aproveite para ir compartilhando com seus amigos e certamente o Senhor fará coisas grandes. Não sei se o Eliseu já está aqui. Se tiver, mano, já dá um ok aí, né? Eu quero deixar aqui uma palavra, vou usar aqui minha Bíblia da Live, né? A gente tem que se atualizar, aqui tem Bíblia da Live. E eu quero a irmã Sandra, lá em Salvador, nossa podóloga aí querida. É uma bênção a irmã Sandra ter mandado aqui, toda semana chega Bíblias, né? Bíblias antigas para minha coleção, e eu glorifico a Deus pela sua vida. Irmã Sandra, né? O Leonardo está aqui também, futuro Neymar, né? Jogador de futebol. Deus ali tá movendo. Hoje nós fazemos nossa campanha também, Léo. E eu creio que Deus tem coisas grandes. Mas eu quero deixar aqui um texto para nossa meditação, que se encontra, e já o Eliseu já está aqui. E nós vamos estar aqui falando um pouco sobre isso. Mas eu quero deixar primeiro esse texto, que se encontra em Provérbios no capítulo de número 11 e o versículo de número 30. Diz que a parte B do versículo, ele diz: quem ganha alma, sábio é. Contra os frutos não existe argumentos. Então, quem ganha alma, sábio é. Quer ser sábio, ganhe almas. Quer ser sábio, engrandeça ao Senhor. Salmos 34:2, ele diz: engrandecerei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Muitas das vezes nós queremos que os nossos bens, que alguém vá fazer o ID, que alguém vá evangelizar, que alguém vá fazer o trabalho que nós podemos fazer. Mas o salmista estava dizendo: engrandecerei ao Senhor comigo, com a minha vida. A minha vida precisa evangelizar. Muitas das vezes não precisa nem você pregar. O seu testemunho de vida, ele já faz a diferença. Já faz a diferença. Alguém se espelha em você, alguém pode aceitar Jesus através do seu testemunho. Já vou estar chamando aqui o mano, o Eliseu, né? Meu chefe, meu eterno chefe. O Eliseu já está aqui online. Eu vou estar chamando aqui o nosso amigo, nosso irmão. A segunda pessoa que eu conheci aqui no Mato Grosso do Sul foi o Eliseu. E é tremendo, já estou te chamando aí, mano. Então, quem ganha alma, sábio é. Então, engrandeça ao Senhor com a sua vida. Que a sua vida possa engrandecer ao Senhor. Paz, mano. Paz, manão. Como é que você tá, irmão? Tô novo. Depois do Covid, sobrevivi ao Covid, sobrevivi a mais uma, né? O Eliseu estava aí acostumado, a gente na Caravana da Família, por muitas das vezes o inchaço, passando mal, glicose de 500, 600, mas a gente ia ali para os presídios, né? Para evangelizar. Saiu com a Simone, Pastor Mauro, a gente descia ali para o interior, saía na quarta-feira, a gente ia antes, né? Preparar o terreno, preparar o caminho, né? E é muito interessante, né, que nós hoje recebemos os frutos dessas caravanas, né, que Deus lhe usou ali para criar esse projeto. Eu lembro que eu estava ali para ir morar em Portugal, né, em 2015, cheguei no Mato Grosso do Sul, eu tenho até umas fotos aqui para colocar, né, cheguei aqui no Mato Grosso do Sul em 2010, você dirigiu o programa Âncora da Alma, né, Primeiro inclusive programa eu acho que diário. você... a fazer esses programas, né? O Âncora da Alma, ali era tremendo, assim, esse trabalho, né? Alcançou muitas vidas através da palavra, através ali, né? Depois Deus te colocou aqui em Campo Grande,
né, como vereador, depois você veio a deputado federal e quando veio, né, eu já estava ali prontinho para ir morar em Portugal, quando eu me lembro como hoje que você, depois de um culto, né, tava até o Elias Silva cantando, e você chegou assim e disse assim, mano, eu estraguei a tua alegria, né? Eu já estava pronto para ir embora para Portugal. E você disse, eu falei com meu pai, nós não, você não vai mais para Portugal. Eu disse, como assim, Eliseu? Eu já entreguei apartamento, já estou de mala pronta, basicamente. Só estou esperando a passagem ser liberada. Eu disse, não, Deus colocou no meu coração em fazer um trabalho de evangelismo no estado. E você é essa pessoa que vai começar esse trabalho. E ali nós começamos, Encabeçar. né? Em 2015. Isso em 2015, né? Mas vou deixar você falar. A live é sua. Sinta-se à vontade. Né? O pessoal que ainda não segue o Eliseu, compartilha aí com seus amigos, que tem muita história boa de evangelismo, de experiências, salvação, de curas, pessoas curadas, pessoas libertas, liberta em praça pública, né? Foi muita coisa que aconteceu nesses 4 anos de evangelismo aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Carlinhos, primeiro eu tenho que te agradecer, irmão, a oportunidade de a gente poder bater esse papo. Você que, para Amém. mim, além de um grande amigo, um pastor, uma referência pessoal, você, para mim, esse Covid fez com que Deus te desse mais uma graça. Você, através da mídia social, através das lives, você tem alcançado diversas pessoas, milhares de Amém. pessoas. Eu me lembro que, bem no comecinho, nós estávamos falando por telefone e você pegou e falou assim, mano, o que vai ser agora esse lockdown? A gente precisa andar, fazer. Você que gosta de viajar bastante. E Deus tem a forma dele de agir. E eu lembro que você tinha 2.000 pessoas te seguindo. E você falou assim, 1.800. Falou assim, Deus me deu uma estratégia. Eu falei, qual é, mano? Ele falou assim, eu vou fazer live. Eu me lembro da sua frase, Carlinhos. Você pegou e falou assim, o que está de lockdown é a terra. O céu não tem lockdown. Lá está tudo aberto, está tudo funcionando. E nós vamos alcançar vidas. E, de fato, Deus te usou nesses meses aí que nós estamos enfrentando enquanto sociedade o lockdown. Mas você, através desse trabalho de live, você tem alcançado diversas vidas, almas, e tem sido uma referência. E eu fico muito feliz de hoje poder participar com você. Você sabe que quase todas eu assisto e mando para você. E é verdade. Participando com você, para mim, é uma grata satisfação. Mas falando um pouquinho do trabalho, você lembrou aí. Primeiro foi o programa Âncora da Alma. De fato, o programa Âncora da Alma, ele começou lá atrás. E foi muito legal, Carlinhos. Por quê? Porque o programa Âncora da Alma, ele oportunizou, além de pregar o evangelho, além de podermos falar do amor de Cristo a todos, nós conseguimos pensar pessoas que eram... a gente tinha aquele quadro, não sei se você lembra, o quadro Prata da Casa. O Prata da Casa era um quadro que nós pensávamos cantores, levitas, homens e mulheres de Deus que têm o ministério do louvor, que às vezes está escondido aqui em Campo Grande ou aqui no estado de Mato Grosso do Sul, numa igreja, num ministério, e que por algum motivo ainda não foi lançado, e aí nós oportunizávamos dentro do programa, naquele quadro, a gente batia um papo. A gente batia um papo, aí, conforme o papo ia batendo, ele ia cantando, louvando a Deus, e ali o pessoal ia conhecendo um pouco do cantor, um pouco dos louvores, e Deus ali se fez presente diversas vezes. E hoje eu fico muito feliz porque tem pessoas que lá atrás, no programa Âncora da Alma, a nossa cantora Elizabeth, outras pessoas que participaram lá atrás do programa, hoje tem CD gravado, e Deus tem abençoado poderosamente. Depois do programa Âncora da Alma, nós começamos a nossa militância, sempre focando no evangelismo, com outro programa, que era o Mais Família. Só que o Mais Família já era à noite, você lembra? Nós fazíamos o Mais Família à noite, e aí era, de fato, um trabalho todo voltado ao evangelismo. A gente já não tinha o quadro Prata da Casa, era a palavra mesmo, a gente ministrava a palavra para que Deus pudesse... E ali Deus alcançou várias famílias, várias pessoas que até hoje, como você disse, nós colhemos fruto desse trabalho, dessa semente plantada lá atrás. E tive a oportunidade de montar a caravana junto contigo. Eu costumo dizer, Carlinhos, que a caravana da família, apesar de eu ter sido responsável,
a caravana da família não era minha, né? A caravana da família era de uma família mesmo. Nós saímos daqui de Campo Grande com aquela carreta, às vezes 4, 5, 6 carros, com umas 20, 30 pessoas, com a van do Lázaro, que era um grande parceiro, Lázaro Teles, um grande abraço. E nós saímos aqui, chegávamos em um determinado local, numa cidade, a gente fez algumas vezes aqui em alguns bairros, e assim, por a gente ter ocupado um cargo público, como deputado federal, todo mundo esperava ali uma política. Vai vir fazer política. E, de fato, a gente aproveitava essa fama, essa expectativa das pessoas e traziam elas para dentro, e aí a gente fazia. Quem não conheceu a caravana da família, eu conto aqui um pouquinho. Nós fazíamos um atendimento na área da saúde da mulher, minha esposa, a Ju, que está aqui comigo, participando da live, ela está aqui sentadinha. A caravana da família. A gente fazia o atendimento na área da saúde da mulher. Foram dezenas e dezenas de mulheres que nós conseguimos atender, ajudar de alguma forma, fazer colher preventivo, atender. A gente sabe da deficiência que os postos de saúde têm de achar uma médica ginecologista, e a caravana pôde disponibilizar esse trabalho à sociedade. Eu fazia o atendimento jurídico. Tinha a Simone, a nossa parceira, que fez diversos cursos. A bala baiana, quem não comeu a bala baiana ainda, eu convido você. Com sucesso aqui, né? Foi uma bênção, porque assim, nós temos testemunho, Carlinhos, de pessoas que pagaram tratamento de saúde, pagaram escola, pagaram faculdade, quitaram carro, moto. Tinha uma pessoa tem um colega nosso que hoje mora em Bonito. Ele estava aqui em Campo Grande, ele tinha registro na carteira, ele ganhava um salário comercial, ele fez o curso da bala baiana, começou a vender, saiu, montou uma loja lá Puxa, esqueci o nome da rua ali. E montou a loja, vendeu bala baiana. Hoje, ele achou que o mercado de Campo Grande já saturou. Ele foi para Bonito, montou uma loja lá, está trabalhando lá. Deus tem abençoado ele lá. E tudo isso é fruto do trabalho da caravana, que nós saímos em todo o estado. E além de fazer o curso, fazer o atendimento da área da saúde da mulher, fazer o atendimento jurídico, à noite a gente terminava com esse grande evento evangelístico, que foram 44 edições, foram mais de 4.000 almas que nós conseguimos alcançar. Não tem nada mais gratificante, Carlinhos. Você participou, você sabe disso. Muitas vezes a gente passava num presídio, e a gente, ali, Deus se fazia presente, a gente conseguia falar do amor de Deus. São algumas pessoas que, de alguma forma, a sociedade vê com alguns olhos de reprovação, mas que Deus não olha para isso. Deus olha para o ser humano, para aquela alma que está ali. E eu tenho certeza que muitas pessoas ali aceitaram. Nós temos testemunho de pessoas que foram alcançadas através desse trabalho na carceragem e que hoje estão ocupando púlpitos, né? E não tem nada mais emocionante, assim, do ponto de vista humano, não tem nada mais emocionante. Você está no meio de uma cidade, com uma carreta parada no meio da rua, e aí você vê ali 2, 3 mil pessoas, e do nada você vê 100 pessoas, 80 pessoas ajoelhadas no meio da rua, confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ali a gente tinha certeza, com todas as dificuldades que nós passávamos, ali a gente tinha certeza que a gente estava no caminho certo, que Deus estava aprovando aquele trabalho. E eu tenho certeza, Carlinhos, Deus vai nos dar a oportunidade. Nós vamos retomar o nosso trabalho da caravana para 2021 e nós vamos continuar falando do amor de Deus para muita gente ainda aí. Eu me lembro de uma caravana que nós fizemos em Amambai. E eu lembro que estava bem ruim, um dia de chuva. A gente passando a maior prova ali, não tinha... O pessoal não tinha feito divulgação direito, não tinha feito nada. Nós fomos aquela reunião. Né, a gente ali, às vezes eu saía com o microfone na mão. Samuel Mariano, às vezes também, né? O Samuca foi muito importante. O Samuel ali de sandália havaiana, pegava ali, a gente saía no sol quente, né? Samuel colocava a mão na massa. E a gente saía por ali evangelizando, gritando no meio da rua, como lá em Eldorado. Né? Nós saímos ali com alguns jovens, juntava alguns jovens, a gente saía ali com o microfone na mão, eu citando aquele monte de versículo, orando pelas ruas, pelas praças, né? E a gente fazia esse trabalho ali. Eu lembro que
você chegou no hotel e disse assim, mano, é a última. Não dá mais. Não temos mais condição, o negócio não está andando, parece que nada está acontecendo. E eu disse assim, não, mas vamos fazer essa última e vamos no presídio. Aí o Nani disse que ia ficar orando, né? E eu disse, agora pronto, eu e Simone para cantar, pensa na dupla. Cantando igual, né? Eu disse, não, mano, você tem que ir para você dar o testemunho. A gente falou que ia um cantor, então eu vou fazer a parte do cantor, vou cantar lá desentoado mesmo. E a gente vai fazer esse trabalho no presídio ali em Amambai. E nós fomos para esse presídio, eu lembro que você deu seu testemunho, né? Que inclusive é forte. Você mesmo ali como pessoa pública, como um deputado federal, né? Ali no meio dos presos, a gente não fazia, gente, o trabalho não era feito nas celas, com os presos. Eles colocavam ele numa ala só e a gente fazia o culto ali com os presos, no meio do presídio, né? Com eles ali, no meio dos presos, né? Assim como Paulo disse, eu me sinto preso com os presos. Talvez alguém está aí e não saiba o que é isso, né? Eu nunca tive nenhum familiar preso, mas eu fui criado dentro de uma delegacia. A minha mãe cozinhava para os policiais, então eu cresci ali dentro. Depois eu me tornei agente de saúde, ainda lá em Saloá, e eu peguei a área de onde? Do presídio. Aí eu era agente de saúde dos presos, pastor dos presos, quem orava pelos presos, e venho para o Mato Grosso do Sul e Eliseu me coloca essa incumbência de cuidar dos presos. É que Deus, né, só estava te preparando lá para aquilo que ele tinha que fazer aqui. Só estava me preparando. E eu lembro naquele dia, assim, foi um dos dias mais difíceis, assim, da caravana, né? Teve vários dias que a gente pensava, às vezes eu dizia, eu chegava ali inchado, chegava passando mal com a Simone, a gente enfrentava muitas dificuldades, né? Às vezes a prefeitura prometia fazer as coisas e não fazia nada. Às vezes não tinha nem energia, né? Como foi lá em Bataguaçu. Tinha que ligar para a Enesul, precisava 5 minutos antes do horário combinado. Do horário combinado, não tinha energia para o palco, né? E a gente ficou ali naquele desespero. E foram muitas experiências, mas aquela do presídio, e eu lembro que nós entramos naquele presídio ali, tinha mais ou menos ali uns 200 presos, né? E tudo sentadinho para ouvir a gente. É bom que preso não tem pressa. A gente prega e eles ficam lá, só recebendo, só ouvindo. E eu puxei ali um hino, mesmo desentoado, eu, Simone, o Mauro olhou assim e disse, meu Deus do céu, hoje não sai nada aqui. Hoje não acontece nada. Né? Os presos estavam esperando o Nani e chega o Carlinho. Pensa na decepção. Pensa na decepção. E eu lembro que o Eliseu contou o testemunho, né? Não sei se você quer contar um pouquinho do que você viveu. E contou ali, né? E todos os presos ficaram admirados de um deputado federal tá abrindo o coração, tá falando ali da forma que você falou, abriu seu coração, contou seu testemunho. Você já tinha passado por uma situação, né? E o final daquilo ali foi tremendo, né? Quando eu preguei, terminei de pregar, que eu fiz o apelo, ali foram, né, quase... Eu tenho aquela foto até hoje, Carlinhos. Toda vez que eu confesso para você que, de alguma forma, a gente é ser humano e a gente acaba sujeito às intempéries do sentimento e às vezes a gente fica mais triste, menos motivado. E toda vez que eu estou desse jeito, eu vou lá e olho aquela foto que está eu, você, a Simone, o pastor Mauro. E no final até a carceragem falou, olha, vocês não podem fazer isso. A gente abraçando todos os presos e orando, ou chorando junto ali com eles. E o mover de Deus foi lindo aquele dia. Eu tenho certeza que a semente foi plantada. O grande desafio, Carlinhos, é cumprir o ID. Por quê? Antes de eu entrar, você estava falando sobre o ID. Muita gente quer... o discurso é muito bonito. Assim, ó... Eu quero fazer, e eu tenho o costume de dizer que Estão perguntando se a gente é irmão de sangue. Estão perguntando se a gente é irmão de sangue, que é muito parecido. Parece. Às vezes eu me passava por Eliseu lá na Câmara de Deputados. Muitas vezes. Muitas vezes. Às vezes o povo ia me cumprimentar, ô deputado, eu, sim senhor, estamos aí, vamos resolver os problemas. Não é irmão de sangue, mas é um irmão que Deus me deu, que a vida me deu, e você sabe que a Bíblia fala que sobre amigos e irmãos, né? Na alegria você tem muitos amigos, mas na angústia você conhece os irmãos. E você, muita gente que não sabe, quando a gente viajava, eu como parlamentar, a gente viajava, às vezes, a estrutura do interior é um pouco menor, e eu e o Carlinhos ficavam no mesmo quarto. O pessoal falava, mas o que esses dois...
A gente ficava até de madrugada conversando, orando. Quantas vezes a gente passou a madrugada inteira chorando ali, orando. E no outro dia eu ia trabalhar, você também me ajudava a fazer os trabalhos, tanto parlamentar quanto o trabalho evangelístico. E assim, é o irmão que Deus me deu, a vida me deu. Mas o ID, que Marcos coloca lá, pregar o evangelho a toda criatura. Ele é desafiador no mundo hoje. Por quê? Porque é muito legal você fazer evangelismo na Europa, é muito legal você fazer evangelismo nos Estados Unidos, é muito legal você fazer... E aí, hoje mesmo eu tive a oportunidade de conversar com a missionária, e aí eu perguntei para ela, falei assim, ela falou assim, Lizia, mas o que você acha dos missionários? Eu acho que prestam um papel fundamental, mas o nosso desafio enquanto caravana sempre foi esse, você sabe, nosso lema. Como é que a gente vai sair daqui, sendo que aqui a gente não ganhou ainda? E o nosso lema era o MS para Jesus. Nós queremos o Mato Grosso do Sul para Jesus. Então, a gente cumpriu parte desse papel. Quero poder voltar para a gente poder ainda concluir esse trabalho. Dos 79 municípios, a gente visitou 44. Então, assim, ainda tem uma parte que a gente tem que visitar, Campo Grande. Eu acho que ainda tem algumas regiões que a gente precisa falar do amor de Deus. Tem muita gente esperando essa pandemia, Carlinhos. Eu percebo que ela cumpre um papel fundamental, principalmente para o Evangelho, que é despertar as pessoas para Cristo. É verdade. Muita gente que se distanciou, muita gente que se afastou, muita gente que ficou chateada com a igreja, ficou chateada com a instituição, ficou chateada com pessoas dentro da igreja, mas se você para conversar com essas pessoas, você pergunta, mas vem cá, a sua chateação é com Jesus? Não, com Jesus não. E aí a gente tenta falar desse Jesus que ainda salva, que ainda transforma, que ainda cura, que ainda liberta, que ainda é o mesmo Jesus. E infelizmente, esse era o papel, inclusive, da caravana. Porque tem muita gente chateada com a igreja, aí você convida ela no domingo, fala, vamos na igreja? Você fala, não quero, não vou na igreja, não vou. Como a caravana era feita no meio da rua, como a gente falava, né? Uma cambada de loucos. A gente parava aquele caminhão no meio da rua, aumentava o som. Eu me lembro de uma vez, eu não vou recordar a cidade agora, que nós começamos a caravana, devia ter ali 20, 30 pessoas só na frente daquela carreta. A gente chorava até de angústia. E aí a gente falou, não vai dar ninguém, não vai dar ninguém. E aí começou a ministração, Deus começou a falar, o som que era alto chegava na casa das pessoas, e aí, quando a gente foi vendo, as pessoas começaram a aparecer nos cantos, começaram a ficar atrás das árvores, não sei se você lembra. E aí, a caravana no meio dos índios, meu Deus, o que foi aquilo, né? Eu fui o pregador, atrás, né? É verdade. Foi não dava ninguém, eu disse Jesus, e estava tendo, você lembra que estava tendo um evento, era dia do índio, e eles estavam lá, né, num campo de futebol, bebendo. Num campo de futebol. Exatamente. E a gente dizia assim, meu Deus, agora a nossa caravana aqui não vai dar ninguém. E parece que brotava índio da terra. Né? Aí saía aquelas mulheres com uns 4, 5 meninos pendurados, aquele monte de índio aparecendo, ninguém sabia de onde vinha. Porque o cacique pediu ali, né, para desligar o som, porque ia ter culto e que queria todos os índios ali. Né? E ali eu preguei naquela noite, foram 16 almas para Jesus. Para mim, foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida, né? Aquela tribo de índio ali. Né? Foi fantástico ali o que Deus fez. E continua fazendo, Carlinhos. Eu acho que o grande desafio é assim, falando em pandemia, o que a pandemia nos trouxe? Nos trouxe o isolamento, existe muita brincadeira, inclusive no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, falando assim, olha, nessa pandemia eu aprendi até a conviver com um parente meu, aprendi a conviver com a minha esposa, com o meu esposo, com meus filhos. Com os filhos. Mas fato é que essa pandemia nos ensinou mesmo a chegar perto dos familiares que muitas vezes a gente morando junto não tinha contato. E fez a gente ficar um pouco mais reflexivo. Eu tenho percebido que muitas pessoas estão mais concentrados, pensando mais antes de agir. E eu acredito muito nisso, que foi uma forma que Deus usou aí para que as pessoas pudessem parar para enxergar para qual caminho nós estávamos seguindo. Infelizmente, nós estamos vivendo hoje num mundo que o amor não vale mais nada, que os valores, os princípios não valem mais nada. Carlinhos, eu tenho andado, a gente está num desafio, você sabe, e eu tenho andado em Campo Grande, e uma das coisas que eu mais percebo, Carlinhos,
é a falta de princípios e valores, a falta do amor ao próximo. Se nós fizermos aqui uma reflexão, não sei quantos dos nossos amigos aí, tem 160 e poucas pessoas assistindo, quantos aqui é da minha geração? Eu sou de 1982. Pega aí a geração de 82, de 70. Eu sou mais novinho. Pega aí, não, você não é mais novinho não, você é igual eu. Sou de 85. A geração de 80, de 70, de 60, se a gente fizer aqui uma reflexão, Carlinhos, faz a conta comigo. Na nossa época, quando nós estávamos sentados num ônibus e subia uma senhora grávida ou subia um senhor de idade, qual que era a nossa condição? Imediatamente. Era levantar e dar o espaço a ele, sim ou não? Dar o espaço, sim. Tinha lei para isso naquela época? Não tinha. Não. Quando você estava numa fila e tinha uma grávida, tinha um idoso na fila, o que você fazia? Dava o lugar. Não era isso? Tinha lei para isso, Carlinhos? Não. Era princípio. Mas nós fazíamos. Nós fazíamos. Sim, por quê? Porque nós tínhamos princípios e valores. Hoje, nós vivemos num regramento. Hoje tem lei para idoso, tem lei para grávida, tem lei para criança. E o que a gente percebe? Que apesar de ter as leis, porque nós perdemos os princípios e valores, não acontece. Você pegar dentro de um ônibus hoje, várias jovens, adolescentes sentados e várias pessoas, várias mulheres grávidas, idosos de pé. Hoje você chega em um determinado local comercial, você percebe que o carro está estacionado naquela vagazinha que é reservado a pessoas com deficiências ou a pessoas idosas. Então, é a prova que a lei, ela não regra, ela não coíbe, ela não impõe. A lei, ela é letra morta, se a gente não tiver princípios e valores. Aí a gente vai lá na nossa bússola, lá no nosso norteador, a Bíblia. A Bíblia, lá atrás, Deus inspirou a um que escreveu, não foi uma constituição, não foi um regramento. Ele escreveu só 10 mandamentos, só 10. E se nós tivéssemos seguido esses 10 mandamentos lá de trás, Carlinhos, hoje, eventualmente, a gente não precisava estar com essa quantidade de leis. Por quê? Porque nos 10 mandamentos fala sobre tributário, fala sobre criminal, fala sobre cível, fala sobre amor, fala sobre postura, fala sobre princípios e valores. Se você vai lá atrás, olha como é que Deus é lindo, olha como que a Bíblia ela é perfeita. Com os 10 mandamentos, ele fala sobre tudo. E aí, existe ainda um pensamento que eu gosto muito. Se você tiver dificuldade de guardar os 10 mandamentos, guarde ao menos o primeiro. Qual que é o primeiro? Os dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo. Como assim mesmo. Deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te explicar. Deixa eu te perguntar um negócio. Quando a gente ama alguém, você quer agradar ou entristecer? Agradar. Se a gente ama Deus sobre todas as coisas, nós partimos do princípio que a gente não quer desagradar a Deus. Se a gente não quer desagradar a Deus, a gente não rouba, a gente não mata, a gente não corrompe, a gente não trai, a gente não faz nada que possa desagradar a Deus. Você entende como a Bíblia é linda e os 10 mandamentos, eles suprem todas as necessidades legais, legislativas? Eu estou falando como advogado. Se a gente perceber o quanto que a Bíblia é rica, e assim, a gente não precisa... Hoje, antigamente, Carlinhos, um marido brigava com a esposa. Aonde que resolvia? Na mesa de jantar ou no quarto? Os dois sentavam e conversavam. Sim ou não? Sim. Hoje, o marido briga com a esposa, resolve na mesa de um juiz. Antigamente, um pai corrigia um filho à noite. Estou falando de agressão, estou falando de correção. O pai corrigia um filho, uma filha, à noite eles sentavam, moravam junto, conversavam e tocavam a vida. Hoje, se o pai corrige o filho, resolve na porta da delegacia. Conselho tutelar, né? E aí eu pergunto, a dificuldade está na legislação ou está nos princípios e valores que nós estamos princípios. Quando nós cumprimos princípio, Deus cumpre propósitos. É isso aí. O grande desafio nosso é a gente parar de fazer como o paralítico, transferir a responsabilidade, né? A gente gosta de... A gente quer o benefício, a gente precisa do benefício, a gente quer a graça de Deus, a bênção de Deus para as nossas vidas, mas
Aí Deus está ali para nos honrar, para nos abençoar. Mas toda vez que a gente é colocado em xeque, a gente quer transferir a nossa responsabilidade. Como o paralítico fez. O cara estava há 38 anos lá, com a dificuldade, aí aparece, e aí Deus pergunta para ele, e aí? Jesus pergunta para ele, e aí? O que ele responde? Não, não tem nenhum homem que possa me levar. Quer transferir a responsabilidade. Adão lá atrás também na mesma coisa, né? Eu acho que a gente sofre a síndrome de Adão, né? De Adão. O que é? Não, foi a mulher que o Senhor me deu, quer dizer, quer transferir a culpa. A mulher já pôs a culpa na serpente, né? Foi o diabo. Foi você que escolheu, né? E aí, se a gente avança e de fato cumpre o nosso papel de ser sal na terra e luz no mundo, a Bíblia ainda eu acho lindo porque ela é autoexplicativa, assim. O sal ele tem uma característica que é para salgar. Se você pegar um sal e colocar dentro do saleiro, do lado da comida, na hora que você for servir, não vai cumprir o propósito. Se você pegar uma luz e colocar ela debaixo de um local, ela não vai servir para poder iluminar, dar o foco. Então, e a Bíblia ela explica isso nos mínimos detalhes. O grande desafio hoje de nós cristãos, conhecemos a verdade, que conhecemos a Cristo, não os religiosos, quem tem relacionamento com Deus. Os religiosos, eu dou oferta, eu visito, eu cuido de uma viúva, mas a minha pergunta é, ok, as obras elas são importantes, o nosso relacionamento congregacional é importantíssimo, mas eu pergunto uma coisa, e o nosso relacionamento com Deus? Como é que é? É verdade. Porque a hora que você tem esse relacionamento com Deus, você vive a necessidade de compartilhar esse Deus com o próximo. Hoje a gente vive uma angústia. Hoje mesmo teve um incidente em Campo Grande, na minha área, um advogado fez uma atrocidade, ele agrediu uma mulher e se matou. Então você percebe que num cenário desse, o que faltou ali? Era um homem formado, com condição, bem posicionado na sociedade. O que faltou? Faltou o amor de Deus na vida dele. Eu tenho certeza que o vazio que ele estava sentindo para tirar a própria vida, se tivesse sido preenchido por Deus... Não teria acontecido isso. O desafio é grande. A caravana da família foi parte de um projeto. Você tem um trabalho lindo com evangelismo, que a gente tem percebido. Eu tive a oportunidade de andar em alguns lugares com você, no interior de São Paulo, ali, principalmente. Que hoje Deus reverteu situações ali que uma diferença muito grande com você, e aqui, se você perceber, não só Campo Grosso do Sul, o Brasil, ele precisa desses que se dispõem a fazer o chamado, que é pregar o evangelho, falar do amor de Deus e alcançar pessoas. Também nós tínhamos aqui também o Caico, né? O Caico foi muito importante, inclusive tem testemunhos maravilhosos, né? Do Caico, né? Da Shalom, né? A doutora Ju que está aí com você, que atendeu tantas mulheres, né? Tantas pessoas, a Simone, meu Deus, Simone deu curso para mais de quantas pessoas, quem sabe quantas pessoas foram alcançadas ali com aqueles cursos de bala baiana, curso pote, tantos outros cursos, né, que foram dados, foram alcançados, né? E ali a gente ia ali orar. Quantas vezes você me chamou ali para ir orar no Caico, né? Manhã e tarde. Eu acho que o Caico ele tem uma característica principal, que o que pese o Caico. Quando nós começamos o Caico, para quem não sabe, o Caico era para começou com o Gabinete Cidadão. Era um local para a gente poder atender as pessoas como parlamentar e poder avançar. Mas aí do gabinete a gente abriu um consultório médico, e depois nós abrimos 2 espaços para os nossos irmãos que vinham do interior aqui, e ficavam em Campo Grande, não tinham onde ficar. Aí um pouco ficava... Se ficar no hospital, você não consegue fazer sua higiene pessoal, não consegue... E aí nós disponibilizávamos se fosse para o hotel ficava caro, a gente disponibilizava esse espaço para que as pessoas pudessem ficar. E desse gabinete cidadão a gente conseguiu alcançar o Caico. O Caico a gente atendia ali as nossas crianças. E aí você percebe que o campo missionário ele é fértil e com várias possibilidades.
A gente estava falando ali, ainda agora, da caravana. A caravana a gente saía de Campo Grande, ia para o interior, buscava as pessoas, alcançávamos um número de pessoas naquela cidade. O CAICA é ao contrário. Nós ficávamos em Campo Grande e aí nós recepcionávamos crianças com faixa etária, crianças de 5 a até 17 anos, ficavam ali com a gente. Essas crianças recebiam esse apoio, mas, sobretudo, a gente conseguia pregar o evangelho. E aí vem o grande diferencial, porque através dessas crianças que a gente conseguia plantar essa sementinha do evangelho, as famílias vinham, né? A gente tem testemunho de mães que foram, famílias inteiras, que foram alcançadas através do Instituto Shalom. O CAICO lá, a Simone, você falou quantas crianças, quantos atendimentos? A última informação que eu peguei com a própria Simone foram mais de 4.000 cursos, 4.000 pessoas que fizeram o curso ao longo dos 6 anos. Então, assim, e o curso tinha como fundamento pregar o evangelho. Ah, Eliseu, mas como é que era isso? A gente ia lá para um bairro distante, montávamos uma estrutura, a Simone fazia o curso, no final a gente falava do amor de Deus, fazia uma ministração e ali a gente alcançava algumas almas e Deus sempre, sempre se fazia presente e a gente via o milagre acontecer, as pessoas reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. É tremendo ali os trabalhos, né? A caravana foram... Sim, a minha tá. A minha tá. Agora sim, agora eu escutei. Agora voltou. Sim. E ali, depois de ter passado a caravana, né, eu recebi esses dias um convite para fazer uma cruzada dentro do presídio, né? Inclusive, meu primeiro batismo foi com os presos, né? O pastor Rinaldo, na época, me chamou ali para fazer um batismo porque havia uma suspeita que pudesse haver uma rebelião, alguma coisa desse tipo. Estava bem tenso aqui no presídio de segurança máxima. E o pastor Rinaldo, ele me convida ali para fazer, me dando esse desafio ali de fazer o batismo. Ele disse: Carlos, você já fez algum batismo na sua vida? Eu disse: nunca. Ele disse: vai fazer hoje e o desafio é maior, que é com os presos, né? E ali, nós chegamos ali para batizar 6 presos e quando nós chegamos ali, pregamos uma palavra e depois de pregar aquela palavra, vários outros presos perguntaram se podiam se batizar. E assim como né, aconteceu ali com o eunuco, eu disse: claro, não tem nada que te impeça de ser batizado. E ali nós batizamos 22 presos. Olha Né? só que bênção. E ali foi tremendo, ali aquela experiência ali dentro do presídio, né? Tivemos em vários outros presídios e a gente via, um dia eu estava aqui andando na cidade e fui entrando no banco e um rapaz me grudou assim no braço e disse assim: você é o pastor Carlinhos? Eu quase disse que não era, né? Ele tinha uma cara assim de bravo, todo tatuado, aquele negócio todo. Eu quase digo: não, sou eu não, né? Não, eu era até ontem. Mas hoje eu não sou, não. E ele me grudou ali pelo braço. E ele disse assim: você lembra de mim? Eu disse: não, moça, eu não lembro de você. Ele disse: olha, tem 2 semanas que você foi no presídio, né? No CT, no centro de triagem. E Deus lhe usou dizendo que Deus estava mandando um alvará de soltura. E eu estou solto. Eu estou liberto. Minha família me aceitou de volta. Eu estava com problema no meu casamento. Minha esposa nunca foi me visitar, mas depois que eu saí, Deus fez um milagre. Qual é a sua igreja? Onde você congrega? Eu quero ir lá, né? Eu falei aqui da nossa igreja, da Assembleia de Deus. E por algumas vezes eu encontrei ele ali. Outras vezes, lembra também, eu, você, o pastor Samuel, a Vaneide, o Max, né? Que tocava ali o violão, a Tati. A gente ia para a rodoviária velha aqui, Verdade. falar de Jesus para os drogados, para as prostitutas. E a gente começava a cantar e daqui a pouco o prédio do lado, né? O pessoal todos abriam as janelas.
Daqui a pouco, os donos de bares, vocês não têm noção o que é isso. Os donos de bares iam lá, desligavam o som e diziam assim: você pode chamar o menino do violão para tocar pessoas, salvando vidas, né? E eu creio que nessa noite não é diferente. Você pode alcançar os teus parentes. Ali eu me lembro que o dono do bar pediu, e todas as vezes que a gente ia naquele evangelismo ali, às vezes eu e Simone, a gente pagava lanche ali para os drogados. Um dia um deles foi lá e disse para o Max: me empresta o seu violão. Eu quase digo: Max, não empresta não, para ficar sem o violão. E eu lembro como hoje, né, que ele pegou o violão ali, com cabelo rastafari, com cabelo sujo, e ele começou na porta do a hotel, cantar na frente da na porta rodoviária. do hotel, né, na rodoviária ali. E ele começou a tocar, né, um hino da Chile Carvalhais: bem distante eu te vi, parado à beira do caminho. E aí, no lugar de eu evangelizar ele, eu fui evangelizado naquele dia. Ele desviado. E semanas depois eu encontrei ele, né. Eu estava no Burger King e encontrei ele. Ele já estava de cabelo cortado, já estava diferente. A gente via que era um moço, assim, parecia ser de uma família rica. Era um moço de olhos azuis, era um moço, assim, aparentemente bonito, né? E ali eu vi ele já transformado, já de cabelo cortado, né? Eu estava andando sozinho, ia pegar um Uber, e ele disse assim: pastor, fica tranquilo, ninguém mexe com o senhor aqui não, porque o senhor é um homem de Deus. Me colocava ali para estar intercedendo, orando, e a gente orava ali pelo pessoal, né? Orava, e ali a gente não tinha esse negócio porque era na rua, que não vai falar em mistério, que não vai dar lugar. Eu lembro que no dia do meu aniversário, eu bravo, que ninguém tinha se lembrado do meu aniversário, eu pisando duro, né? E o Samuel, pedi para o Samuel cantar um hino, e ele botou todo mundo de joelho no meio da praça, em Sonora, né? Em Sonora. Assim, 4 anos ali de caravana que marcaram a nossa vida, a nossa história, né? E eu creio que essa caravana ela vai voltar. Nós estamos crendo que a caravana agora Amém, eu 2021 creio. vai vir a todo vapor, né? Vai ser muito mais vidas alcançadas. A gente vai fazer trabalhos aí com a Neide, com o Nani, com Samuel Mariano, que é parceiro. Eu tenho que agradecer, Carlinhos, porque assim, a caravana, como eu disse, não era do Eliseu, a caravana era da nossa família. E essa caravana, ela teve vários parceiros. Teve o Samuel, que você já citou, um grande parceiro, um grande evangelizador, uma pessoa que se dispunha a todo momento a fazer esse trabalho. Tivemos a parceria com o Nani Azevedo, que eu aprendi a amar esse cara, assim, a família dele. É um amigo que ficou para mim, para minha família, para minha vida. Até hoje eu ligo para ele, como pastor, a gente bate um papo e troca uma ideia. O pastor Marcos Feliciano também foi outro grande parceiro, grande evangelizador. Então, assim, Deus levantou de fato pessoas para que nós pudéssemos, através da caravana, fazer esse trabalho evangelístico. Na verdade, eu costumo dizer assim, que através da política, nós conseguimos fazer a caravana e nós conseguimos ganhar alma. Quem acha
que política e religião não combina, tá aí a caravana para mostrar o contrário, né? A gente desenvolveu uma política social cristã. Foi um trabalho que Deus nos oportunizou de ganharmos alma, de fazermos o social e sem perder a postura política. Então, todo mundo ficava, mas é um deputado federal. Aí via um deputado federal dentro de um presídio, via um deputado federal em cima de um palanque, não fazendo comício. A caravana tem outra característica. Durante as 44 edições... A gente ficava bravo, né? A gente ficava bravo, porque queria que você falasse, pelo menos que era o deputado, né? E nunca foi assim. Nem eu e nem ninguém, nenhum político usou dessa característica e falasse, aqui nós estamos fazendo, não era, nós honrávamos as autoridades locais, mas ali a estrela era Jesus Cristo. E através desse trabalho a gente conseguiu alcançar. Dizer, Carlinhos, que o povo de Deus tem muitas coisas. Segura aí. Sai não. Era proibido televisão. Você é dessa época também, não? Sim, sim. Não, era proibido televisão rádio. Era coisa do diabo. Era a caixa do Satanás, né? Caixa do diabo, não podia e tal. E a gente ficou assustado, não podia ter televisão. Hoje, a televisão, ela serve, inclusive, para pregar o evangelho. Quantos canais de televisão hoje têm sido ferramenta para alcançar pessoas aonde a gente fisicamente não consegue? Hospitais, presídios, lares, lugares distantes, que através dos programas de televisão tem sido pregado o evangelho. Rádio da mesma forma, antigamente rádio não podia, hoje a gente consegue ouvir louvores no rádio, nós conseguimos ouvir pregações através do rádio. A internet, quantas vezes eu ouvi falar, a internet é um campo que não pode ser usado. Nós estamos aqui numa live através da internet, falando do amor de Deus. A grande diferença é quando a gente entende o nosso papel, quando a gente entende qual ferramenta e para que essa ferramenta vai ser usada. Tudo que a gente colocar a mão como filho de princípios e valores, em ser usado como ferramenta, como instrumento de Deus para os nossos amigos, para a nossa sociedade, para essa nação. Porque, ou também, a diferença do remédio para o veneno é a dose. É só a dose. É a dose. Se você pegar a internet, você pode olhar um monte de coisa errada. Mas se você quiser, você for um servo do Senhor, se você quiser pregar o evangelho, você pode fazer através da internet a pregação do evangelho. Na televisão, a mesma coisa. Eu acho que eu nunca preguei tanto. Eu nunca preguei em 17 cultos em um dia. E eu pregava em 17 horas de live, consecutivas, assim, seguidas. Né? Preguei 17 horas. Cheguei a fazer quase todos os dias, eu fazia 17, 18 horas. Sentado, preguei para muitas nações, muitos países. O evangelho chegou a muitas nações, a muitos países, a muitos lugares que talvez humanamente eu não conseguiria chegar. Né? E agora, Carlinhos, as lives foi alcançadas. Agora eu quero aproveitar esse bate-papo que a gente está tendo aqui, com um monte de gente participando, e para poder abrir um debate. Porque é que, eu costumo dizer, eu vou usar a minha fala, a nossa família não é do diabo. As nossas finanças não é do diabo. As nossas coisas, Deus nos deu um lar, uma casa, não é do diabo. E o diabo vive querendo colocar a mão. Sim ou não? Sim. E a gente vive guerreando no mundo espiritual para que ele não ponha a mão. Sim ou não? Sim. E aquilo que a gente entrega para o diabo? Porque desde pequeno eu escuto o seguinte: política é coisa do diabo. A política é coisa do diabo. Sim ou não? Sim. Então, nós que somos filhos de Deus, que conhecemos a verdade, nós entregamos a política para o diabo durante muito tempo. E aí agora a gente quer reclamar do cenário. A minha pergunta é, será que esse mesmo propósito, essa mesma verdade que é falada lá em João 8,32, essa mesma verdade que fez com que nós entendêssemos que a televisão, que o rádio,
que a internet fosse um canal de evangelização, será que não serve para a política? Sim. Será que a gente não pode, de fato, usar a política como, inclusive, ferramenta de pregação do evangelho? Está aí a caravana, está aí alguns parlamentares, tem muita gente cumprindo um papel fundamental. Se não fosse homens e mulheres de Deus em algumas casas de leis, eu acredito que tinha muita legislação muito ruim aí, muita coisa pior, muita coisa já tinha passado, e aí Deus levanta alguns homens, algumas mulheres para colocar lá dentro, para poder frear algumas legislações que têm vindo a afrontar a família que nós conseguimos aqui reverter em quase todo o estado, né? O Plano Municipal de Educação, o Plano Nacional de Educação tinha sido aprovado e eles quiseram reverter a situação nos planos municipais. A gente andou Mato Grosso do Sul inteiro, graças a Deus Mato Grosso do Sul ficou livre dessa discussão de gênero dentro das escolas. Criança não vai para a escola para aprender esse tipo de coisa. Criança vai para a escola para poder ser ensinada tecnicamente e infelizmente tem muita gente cruzando os braços falando política não tem nada a ver, ou política não é. Nós estamos aí alguns dias de um pleito. Eu tenho certeza que se o povo de Deus, que conhece a verdade, e não é só aqui, você tem pessoas no mundo inteiro que te seguem, no Brasil inteiro, eu quero fazer um alerta a todos os nossos irmãos, irmãs, a todos os nossos amigos, todos que têm o compromisso com a verdade, procure. Eliseu, mas eu votei uma vez numa pessoa, essa pessoa me decepcionou. Mude, mas não desista. Deus não nos chamou para ser covarde, a gente não pode desistir. O desafio, ele existe. Porque se você deixar, se nós que somos cristãos, se a gente deixar essa discussão para um lado, quem que vai ocupar são pessoas que nós vamos ter que viver só as consequências das decisões deles. E muitas vezes essas decisões podem afrontar os nossos princípios, os nossos valores, os nossos credos, as nossas crenças. E eu costumo dizer, a gente faz algumas discussões que me incomodam muito, Carlinhos. O cristão hoje, quando eu falo cristão, é católico, evangélico, hoje a gente paga carnaval, paga festa junina, paga festa julina, tudo sai do imposto, certo? Sim. Aí quando um crente quer fazer um dia gospel, um evento gospel, não pode. Por quê? Porque o Estado é laico. Mas por que o cristão pode pagar para carnaval, pode pagar Natal, uma festa religiosa, uma festa cristã, mas não pode ter a noite gospel? Aqui em Campo Grande nós tínhamos a Quinta Gospel. Houve um grande debate para colocar no dia da noite da Quinta Gospel também colocar uma religião afrodescendente. Ali estava claro, não era discussão para um espaço religioso, ali era uma discussão de afronta. Poderia ter pegado qualquer outro dia para fazer a noite da religião afrodescendente, mas queriam a Quinta Gospel. Aqui. Não era? Você lembra disso? Sim, e infelizmente, muita gente naquele momento não entendeu. E hoje, fato é que não é por conta da pandemia, já tem alguns anos, a gente não tem mais a Quinta Gospel, a gente não tem mais alguns espaços que a gente possa ocupar. E a minha pergunta é, por quê? Por que os cristãos sempre baixam a cabeça e a gente fala, não. Ou por que quando acontece alguma coisa, a gente vira as costas e fala, não, eu fiquei chateado com determinada situação e eu não quero mais. Esse é o desafio nosso. É ser resiliente, é a gente tentar continuar, mesmo que o cenário não seja positivo, mesmo que a situação seja adversa. Eu volto a falar da caravana, né? Quantas vezes a gente saiu daqui com 6 carros, uma carreta, sem R$1 no bolso, crendo na misericórdia de Deus, e aí nós voltávamos. Desse jeito. Deus tinha provido, inclusive gasolina, tinha o almoço da galera, os aposentos lá, os hotéis, e assim, a gente olhar não para o tamanho do problema, mas olhar para o tamanho do nosso Deus. Na hora que a gente enxerga esse, a gente consegue mudar a nossa perspectiva, não olhando para o problema, mas enxergando a Deus, a gente consegue de fato avançar. E eu acredito que o grande desafio de nós cristãos, de forma geral, seja em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Brasil, é a gente se posicionar frente aos desafios que nós temos. O desafio, ele é político, ele é social, ele é educacional. Mas o cristão não pode discutir educação. Por quê? O cristão não pode discutir política. Por quê? O cristão não pode... criam
um monte de não pode, e a minha pergunta sempre é para as pessoas que vêm me falar, eu sempre pergunto, por quê? Por que a gente não pode? Aonde que a gente foi retirado da discussão? Em que local? Por quê? Qual o motivo? E eles nunca conseguem dar essa resposta. Eu acho que o grande desafio nosso é esse, é se posicionar. Aí eu falo para os jovens, hoje, como eu, nós temos que estudar, sabe para quê? Para que nós possamos. Hoje existe um questionamento, eu sou advogado, existe um questionamento grande da sociedade em torno do STF, do nosso Supremo Tribunal Federal, de algumas decisões, mas fato é que eu pergunto para os jovens, como é que nós estamos nos preparando? Quantos jovens hoje, cristãos, convictos, tementes a Deus, com princípios e valores, estão se preparando para ser juiz, para ser promotor? A minha esposa é médica, a gente tem discutido algumas vezes sobre qual que é o papel do médico cristão. Minha esposa é ginecologista obstetra. Todos os partos dela é feito com louvor. Ela coloca um louvor e ali ela vai fazendo na sala de parto. E Deus tem usado ela poderosamente através da medicina. Quantos dos nossos jovens têm se preparado para isso? Eu, como advogado, muitas vezes eu recebo aqui pessoas aflitas, indignadas com uma injustiça, com uma falta de um direito. E, para além de falar sobre o direito, sobre a necessidade legal que aquela pessoa precisa, que nós precisamos instrumentalizar através da justiça, eu falo do amor de Deus. Então, assim, em todas as áreas, a gente pode, de fato, cumprir o ID. Não é simplesmente, a gente pode se posicionar. Agora, não é só na política. O que eu quero dizer é isso, não é só na política. O que eu quero deixar aqui para os nossos jovens, para os nossos amigos, irmãos e irmãs e colegas que estão nos escutando. O grande desafio, eu acho que pós-pandemia, já era nosso antes, mas eu acho que principalmente agora, no mundo que aprendeu a viver isolado, no mundo que aprendeu a viver sozinho, eu vi aqui algumas pessoas falando sobre depressão. A minha mãe fez uma live com a Irmã Branca essa semana sobre depressão, e eu vi que um irmão colocou aqui, olha, eu estou com esse desafio em casa. Então, assim, é o resultado dessa pandemia para a nossa sociedade. E eu sempre volto a falar, eu esqueci quem falou essa frase, mas esse grande vazio que o ser humano tem é a falta exata de Deus na vida dele. Então, assim, se a gente conseguir preencher esse vazio, e aí é em todas as áreas, irmão, política, social, cristã, educacional, tributária, todas as áreas. Se a gente conseguir cumprir esse papel, eu acredito que a gente, de fato, vai ter uma sociedade mais saudável, vai ter uma sociedade mais promissora, que sonhe, que hoje parece que a gente vive um pessimismo, né? Tudo que você vai falar é doença, é dívida, é crise, é relacionamento, é só o negativo. E na verdade, eu tributo isso à falta de amor, é a falta de Deus. Enquanto que a gente conseguir colocar, quando a gente conseguir colocar Deus na frente, a gente vai conseguir superar todas essas adversidades. E eu acho bastante interessante. Eu já fui candidato na minha cidade, inclusive eu tinha o mesmo número que você. Olha só. 15456. Oh, coisa boa. Olha só. Vai dar sorte, então. Vai. Né? E eu sempre gostei, desde os meus 15 anos que eu trabalho com política. Eu, antes de aceitar Jesus, já trabalhava com política. Né? E assim, eu sempre fui apaixonado. E no Nordeste o pessoal é mais animado. O pessoal vai pra rua, não precisa pagar, não precisa nada, a gente vai de graça, a gente movimenta, e é aquele barulho, né? E aquela coisa toda. E dentro da Bíblia, eu sou aquele cara que eu só prego, Eliseu, se eu estiver na Bíblia. Então, se não estiver na Bíblia, eu também não prego, eu não falo daquilo que não está. Né? Porque tem pregador que é tão profundo que a mensagem dele sai com cheiro de enxofre. Né? De tão profundo, não sei onde é que ele vai buscar as bases dele, né? Que o paralítico não ficou 38 anos. Meu irmão, eu prego o que a Bíblia diz e acabou. Pronto. Se quiser achar ruim, vai achar com quem escreveu, não foi eu que escrevi. Com quem inspirou, vai lá. Quem inspirou, vai brigar com Isaías, foi quem disse. Né? E assim, desde a criação sempre foi assim. Sempre foi assim. Né? José saiu da prisão, um prisioneiro a governador do Egito. Josias, o Eliseu é muito novo, o Carlinhos é muito novo. Josias reinou com 8 anos de idade. Nós vemos a parábola de Jotão em Juízes 9:7, quando as árvores fazem uma eleição, as árvores
elegeram a Oliveira para reinar sobre elas. A Oliveira não quis, né? A Oliveira disse, não reino sobre vocês, porque o meu azeite é muito bom, eu não vou reinar sobre vocês. Elas vão escolhem a Figueira. A Figueira disse, meus figos são muito doces, não reinarei sobre vocês, né? Aí o outro, eles escolhem a videira. A videira disse, não, meu vinho alegra o coração dos homens. Eu não posso reinar sobre vocês. Só sobrou quem? O espinheiro. Aí o espinheiro disse, eu reino. Tô Mas tem lá. uma coisa, vocês vão ter que ficar debaixo da minha sombra. Aí eu te pergunto hoje, que sombra tem o espinheiro? Que sombra tem o ímpio? Que princípio camarada que não defende a família, que defende o aborto, que defende a maconha, que defende os bandidos? É tanto que tem hoje facções que bancam políticos, principalmente lá no Rio de Janeiro, facções que Aqui, bancam diz, uma frase que ele diz e é real, que o que nos entristece não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. É a omissão. Omissão também é crime. Se você passa por ali e vê alguém morrendo e você não socorre, é crime. Você é advogado, sabe melhor do que eu. Nos omitir, não nos posicionar, não colocar a cara lá e defender o que nós cremos, porque na hora de fechar a igreja, não tem ninguém que vá lá. Na sabe hora de qual que é fechar... sabe qual que é o grande desafio? Só mandar um abraço para a irmã Lourdes, está falando que Fortaleza precisa do Carlinhos. Ô, Jesus, eu vou lá. Eu vou ficar Deixa eu te 3 falar meses uma agora em coisa. Alagoas, para a tristeza do Mato Grosso do Sul. 3 Ó, meses com a segunda de primeira. Vou dirigir lá com o pastor Jacques Balbino. Não vou mudar de Campo Grande, gente. Eu sou apaixonado pelo meu Mato Grosso do Sul. o grande desafio, Carlinhos, que você estava falando, das pessoas... Peraí, me passaram aqui um papel. O grande desafio nosso é a gente enxergar o nosso papel. Assim, eu ia colocar para você. Tem muita religiosidade, mas pouco relacionamento. Eu vou usar a sua frase. A gente tem que ir à luz da Bíblia. O que a Bíblia nos ensina? Que para a gente agradar a Deus, nós temos que cumprir a lei dos homens. Não foi eu que estou falando, é Eliseu que está falando. A Bíblia fala que para a gente agradar a Deus, nós temos que cumprir a lei dos homens. Aí a gente vira as costas para o legislativo. E aí entram pessoas e criam leis. Aí a gente tem que cumprir. Aí depois se reúne a igreja e fala, não, vamos orar, porque é coisa do diabo. Não, não. É escolha nossa. Exatamente. A vida é cheia de escolhas. Exatamente. Aí, hoje, nós temos várias discussões sobre aborto, sobre liberação das drogas. Quando nós estivemos na Câmara Federal, Carlinhos, hoje, a regularização da maconha no Brasil está dependendo da assinatura de uma só pessoa. Não é do Congresso Nacional. Por quê? Porque foi aprovada uma legislação lá atrás que transferiu para a Anvisa, como ato monocrático, colocar quais são o produto que pode e o que não pode. Se amanhã a Anvisa decidir que pode ser usado a maconha, não é o Congresso que tem que aprovar. Olha só onde nós chegamos. Aí amanhã é aprovada essa medida, e a igreja fala, olha, os fins do tempo. Não, a gente cruzou os braços para isso muito tempo atrás. Sim. Só quem quer liberar as drogas, Carlinhos, é quem nunca teve esse desastre dentro de casa, esse problema dentro de casa. Porque quando tem uma pessoa dentro de casa usuário, o problema não é só dele. O problema é toda a família. É o pai, é a mãe, são os irmãos, a família. Constrange toda a família, complica toda a família. Eu tive a oportunidade, Carlinhos, de ajudar em alguns centros de recuperação. Carlinhos, você dormir com uma pessoa, abraçado com ela te mordendo, chorando, tendo agonia, e você ali orando, pedindo a Deus sabedoria, dando força, dando graça. Aí, a hora que você vê aquela pessoa liberta daquele mal, não tem nada que explique. Aí
tem um grupo de pessoas querendo liberar o produto que fez mal para aquela pessoa. Vai voltar Só quem assim a nunca caravana. viveu isso, Carlinhos, vai conseguir pensar de outra forma. Porque quem viveu, Carlinhos, sabe o quão ruim isso é. Sim. Você entendeu? Assim, e aí hoje eu tenho visto pessoas levantarem a bandeira. Não, mas não é tão mal assim. Como não é? Você entendeu? Assim, a liberação das drogas. E tudo isso passa pela política, tudo isso passa por legislações. A liberação do aborto. Está aí uma discussão na mídia social que, ao que parece, eu ainda não tenho essa informação concreta, eu vou buscar, mas ao que parece, existe uma pré-discussão no Brasil para legalizar o incesto. Carlinhos, para quem não sabe, o incesto é o relacionamento entre família. Pai com filho, neto com avô, com avó. Meu Deus, os abusos vão aumentar. Você concorda? E aí tem uma galera hoje discutindo isso em cargos, com cargo. E aí você pega e fala assim, nós cristãos, nós vamos virar as costas mesmo? Porque quando for aprovado isso, a gente vai ter que aceitar, não tem discussão. E aí depois não adianta reunir e falar, olha, vamos orar, porque Deus... Amigo, eu entendo que Deus cumpre o papel dele. Ele mandou o filho dele, ele primeiro fez a criação. A gente pisou fora da faixa. Aí Deus ele vai lá e manda o filho dele para nos dar uma segunda chance. Ele continua nos alcançando com graça, com misericórdia, com saúde todos os dias. Mas a nossa parte nós temos que fazer. E se a gente cruza os braços e fala, não, isso aí não é coisa de... Não, a gente vai pagar o preço. Então, eu volto a falar para você assim, o grande desafio nosso é entender, como a gente entendeu lá atrás, que televisão, que rádio, que tantas coisas, que internet não era coisa do diabo, que inclusive hoje nós entendemos que é ferramenta de pregação do evangelho. A gente tem que entender também que a política também é local de crente, local de cristão, local de quem teme a Deus. E aí esse discurso de que, mas os que entram lá faz coisa errada. Em todo lugar tem gente que faz coisa errada. Na medicina, no direito, na polícia, na engenharia, nos púlpitos, na política, em todo lugar tem. O que a gente não pode é desistir. É a hora que a gente vê um erro, virar as costas e falar assim, não, eu não quero mais me envolver com isso. Ao contrário, se um errou, a Bíblia até nos instrui que a gente tem que olhar para que a gente não caia, mas que se um errou, que a gente possa buscar um outro representante, mas que a gente coloque no executivo, no legislativo, no judiciário, homens e mulheres que temem a Deus. Há uma frase que eu gosto muito sua, né, que você sempre diz assim, Carlinhos, a corrupção não começa em Brasília, ela começa em casa. Quando a mãe pega lá o filho e diz, se comportar no culto, eu lhe dou um iPhone 11. Isso, irmã, também é corrupção. Né? Quando o pai olha e diz assim, se passar na faculdade, eu te dou um carro zero. Se não passar, meu irmão, ó, pau nele. Porque ele tem que entender que ele tem que passar porque tem que passar. Então, quando chegam, eles já chegam lá corrompidos, porque não tiveram boa criação. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar e ao crescer não se desviará dela. O que é bom, o cantor Toninho de Aripibu, ele diz assim, que o que é bom já nasce feito. Provérbios, eu acho que é o 20, o versículo número 13, ele diz, até a criança dará a conhecer pelas suas obras, se for pura e reta. Porque tem gente que já não presta desde pequeno, que a formação é má. Então, assim, o camarada já é corrupto, ele já negocia com os coleguinhas, ele já passa a perna nos coleguinhas, ele já tira vantagem, porque ele aprendeu em casa. Tem muitas mães que às vezes vêm pedir oração e dizem assim, pastor, ore pelo meu filho é rebelde. Eu disse, irmã, ele é filho do vizinho? Ele é seu filho, então alguma coisa tem, né? Como era a senhora lá no passado? Como era a senhora? Então a senhora tem que ensinar ele agora nos princípios. E quais são os exemplos que ele está vendo, né? Quais são os exemplos que ele está vendo para poder agir dessa forma? Hoje, é aquela frase, é aquela máxima. Você pega uma criança hoje e fala, ó, vai dormir cedo porque amanhã eu te dou um chocolate. Ou vamos na igreja que depois eu te dou tal coisa, como você usou de exemplo. Quando a criança cresce, as necessidades mudam. O que era chocolate,
Às vezes, quando for maior, não é. E aí, tem uma adagem popular que diz que a situação faz o ladrão. Às vezes, eu não concordo. Por quê? Porque quando a Bíblia nos ensina, se você ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar, não é o cargo, não é a função, não é o local, não é... Independente, se ele tiver Cristo no coração, se ele tiver princípios, valores, nada vai fazer com que ele desvie. Eu tive a oportunidade de passar 6 anos na vida pública, Carlinhos. Graças a Deus, Deus me guardou. Sim. Não porque eu sou autossuficiente. Inclusive, a Bíblia nos instrui muito a isso. Tem um versículo bíblico que o pessoal usa errado. Na minha avaliação, é errada. Ele fala assim, a gente costuma usar citando o próximo, né? O maldito homem que confia no homem. E a gente sempre quer traduzir isso ao terceiro. É assim mesmo. Maldito homem que confia no homem, que confia na nossa própria carne. Deus me guardou durante os 6 anos que eu tive lá, e eu tenho certeza que, como eu, muitas pessoas Deus tem levantado, guardado e tem usado como ferramenta para que algumas propostas não possam ser passadas, para que algumas legislações não possam. Hoje, graças a Deus, e aí eu não estou discutindo lado, viu, Carlinhos? Não quero aqui suscitar nenhuma discussão, mas hoje Deus levantou nacionalmente um homem, o presidente da República, que tem feito um enfrentamento a algumas matérias que de fato incomoda muitos. Por quê? Porque faz o enfrentamento de fato daquilo que muitas vezes era empurrado de goela abaixo. E hoje, opa, pera um pouquinho. E eu não estou falando aqui de governo, quem faz ou quem não faz. Eu estou te falando de matérias que de fato hoje nós estamos conseguindo parar para pensar, para poder discutir. Por quê? Porque Deus levantou um homem. Quantos mais a gente precisa que Deus levante nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, nas prefeituras, nos governos do Estado, na Câmara Federal, no Senado, nos tribunais de justiça, em todos os lugares. Eu acho que assim, aquela passagem que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Salmo 101:6. Que adorarão em espírito e em verdade. Essa adoração, ela não é só no púlpito, no altar. Essa adoração é na rua, é no seu trabalho, é em uma sentença judicial, é num recurso, é numa cirurgia, num atendimento no consultório, é numa planta sendo feita. Em todos os lugares Deus pode ser honrado através da sua atitude, da sua ação, da sua postura como cristão. Sim. Você já chegou na frente de uma pessoa, Carlinhos, que ela não precisou falar nada. Só a postura que ela estava, você falou assim, aquele lá é um cristão. E às vezes você convive com algumas pessoas durante tempo. E aí, depois de 2 anos, 4 anos, você descobre numa fala que, não, eu sou cristão. Você? Porque a 007 gospel. A postura, ela não está próxima àquilo que é pregado. Ao contrário, tem outras pessoas que a pregação é a própria postura, é a própria vida. Acho que o maior testemunho que você pode dar, tem uma frase que eu gosto muito, diz que a fala, ela pode até convencer, mas o exemplo, ele arrasta. Então, tem muita gente aí dentro em alguns lugares altos, mas que dentro de casa não dá o testemunho, e aí chega na ponta lá, o pessoal fala, mas por que você estava usando? Porque a irmã que pediu oração para você, mas por que a criança dessa forma? Será que aquilo que se vive externamente, se vive internamente? Porque o maior testemunho, a maior pregação do evangelho é dessa forma. Acho que é com a sua postura, com a sua atitude, não em cima de um palco, mas sozinho, quando você está sozinho. Qual que é a sua postura? Quem que você é quando você está sozinho? Ali está, de fato, a oportunidade de você pregar o evangelho no seu silêncio. Salmos 27:11, Davi dizia, ensina-me, Senhor, a andar em vereda direita por causa dos que me andam espiando. Tem muita gente espiando, tem muita gente nos observando, o nosso comportamento. E eu aprendi uma coisa com Alain Brizotti, que ele disse que cada um dá o que tem. Então, assim, a boca fala de que o coração está cheio. Então, assim, algumas pessoas me questionaram, pastor, você vai fazer uma live, falar sobre evangelismo, falar sobre política? Eu vou, porque eu falei sobre depressão. Minhas primeiras lives falando sobre depressão, porque eu vivi. Eu passei pela depressão, né? Eu perdi memória, perdi muita coisa, engordei
quase 10 quilos, né? E hoje já perdi uns 14 desses, né? E vou perder mais 10, estou fazendo HCG, graças à doutora Juliane Chay, sua esposa, que me deu a melhor receita do mundo do HCG, né? Que controla minhas taxas. Então, assim, eu comecei falando sobre depressão. Eu fiz uma live, Eliseu, falando sobre o luto com a doutora Raíssa, filha do Ramsés e da Márcia Cecília. Então, assim, a doutora Raíssa falou sobre o luto, como se comportar em um velório, como se comportar. Todo mundo me questionou, pastor, você vai falar sobre luto. E a pandemia veio aí que muita gente não está preparada para as perdas. Muita gente não está preparada para as perdas. O que dizer em um velório? Foi melhor assim? Foi Deus que quis? Sinto muito quando tua cara está dizendo que tu não sentiu nada. Então, assim, eu queria fazer lives. Eu tive um sonho, e no sonho Deus me dizia assim, que era para eu fazer, mas fizesse uma coisa de qualidade. E isso é qualidade. Não é para ficar aqui a tarde inteira, a noite inteira, só profetizando, só liberando palavras proféticas. Nós precisamos. A Bíblia diz que erra os homens por não conhecer a palavra, né? A verdade. Né? A verdade, ela liberta. Então, assim, e essa verdade não é apenas a verdade sobre as Escrituras, mas o contexto que nós estamos vivendo. Antes da gente ser cidadão dos céus, a gente é cidadão aqui da terra. Tem pessoas que é como o mar morto. Não recebe nada, não oferece nada. O cabra devia não ter tirado o título, né? Para que tirou o título, lindo, se você não vota? Se você não exerce seu direito de cidadão. Eu trabalhei com você 4 anos e prometi a Jesus que eu só trabalharia para político, se fosse para o Eliseu, para mais ninguém, nenhum outro. Já recebi N convites, né? Eu disse que eu prefiro ficar na mão do grande, mas com você era diferente. Quantas vezes você chegava lá em Brasília e você dizia assim, Carlinhos, tira o crachá, e eu ficava perturbadinho da Silva. Eu dizia, mas por que tirar o crachá? Que loucura do Eliseu. Com o crachá eu entro, não preciso ser revistado, não preciso passar no detector de metal, eu sou funcionário da casa. E ele dizia assim, mano, tira o crachá. E quando foi um dia eu perguntei, aí o Eliseu disse, não, vão te tratar como meu funcionário. Você não é meu funcionário, você é meu irmão. Né? E ali eu entrava no mesmo elevador, eu comia ali na chapelaria, né? Ali, a gente comia ali com a Tereza Cristina, que hoje é ministra, né? Com Mandetta, com tantos outros deputados ali. E às vezes eles vinham lá me cumprimentar. Ô, deputado, o senhor é novo aqui na casa? Eu digo, eu sou novo. Deixa pra lá, aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Deixa ele achando que eu era deputado. Né? Então, assim, eu não podia deixar de fazer esse ato pela sua vida. Cheguei no Mato Grosso do Sul, eu não tenho ninguém no Mato Grosso do Sul, eu não tenho parente, eu não tenho irmão. Eu tenho 14 irmãos, mas no Nordeste e em São Paulo. Campo Grande eu não tinha ninguém. A primeira pessoa que eu conheci, depois do pastor Anselmo, em Campo Grande foi o Eliseu. Então, assim, abraçou aquela causa, fizemos o trabalho da caravana da família. E eu precisava fazer uma live, quero fazer outras, que eu vi que o povo gostou, o povo não foi embora, tá aqui. Você viu? Né? Aumentou, fiquei feliz. Aumentou, subiu. Né? Eu acho que o horário que nós pegamos é um horário ruim, porque todo mundo está fazendo live essa hora. Nós precisamos fazer uma live de manhã, umas 10 horas, que eu sou ruim de acordar. Tá aí o meu, o Eliseu. E era muito interessante, irmão. Foi muita coisa que nós vivemos aí nesses 6 anos, já 10 anos de amizade. Né? O Eliseu nunca me tratou como funcionário, nunca tratou ninguém do gabinete como funcionário. Né? O Eliseu não era o patrão, era mano, era irmão. Até hoje, né? Não era o mano de mano aí, como muita gente tem. Os amigos paraquedas, tô contigo e não abro. Né? Um monte desses paraquedas aí, o Eliseu não pode contar hoje. Realmente estão fechados. Né? Fecharam com outros, fecharam com terceiros. E eu disse, olha, o cara tem que ter. Quando Deus falou, quando Davi falou com o seu filho Salomão, disse assim, seja homem. Seja homem. O que falta hoje, meu irmão, é o cabra ser homem. Ser homem para reconhecer as qualidades das pessoas. Não é porque o Eliseu hoje não está mais no cargo que ele deixou de ser meu chefe. O que falta hoje para muita gente, tomara que meia dúzia deles estejam me ouvindo, é o cabra ser homem. Pessoas que você colocou lá e não são homens, de hoje vestir a camisa, de hoje dizer estou com meu irmão, estou com meu amigo. Falta o cabra ser homem.
Eu disse, o cabra pode ligar para mim aqui em Campo Grande e me oferecer R$ 1 milhão e uma coca gelada para eu apoiar outro candidato, que eu não vou apoiar, porque quando o médico bateu, ou a médica bateu na minha bunda e disse para minha mãe, disse, é macho, é homem. Então, uma coisa que eu aprendi na minha vida foi ser homem. Foi honrar. Honrar. Amigo meu não tem defeito, inimigo se não tem, eu ponho. Então, pronto. Né? Então, eu sou assim. Eu sou da verdade. Então, Irmão, assim, hoje eu glorifico a Deus, porque eu sei que nós vamos ter, mais uma vez, o cara que vai me representar. Eu posso vestir a camisa, eu não tenho medo, porque você não fez nenhuma besteira nos 6 anos de política que você teve aqui, tanto aqui no estado, como também lá em Brasília. Não escandalizou. Até disseram que você votou em coisas que tu nem votou. Tanto que aqui a gente apanhava, né? Só via os cartazes. Eliseu votou na reforma da Previdência. A reforma foi votada depois que o Eliseu saiu, lindo. Você está mal informado. Antes de você acreditar na notícia, pesquise para ver se pelo menos é verdadeira. Né? O que eu encerro aqui, mano, tem 1h30 de live. Eu falo para você o seguinte. A Bíblia ela é linda. E toda a nossa discussão aqui, ela tem a Bíblia como bússola. A nossa vida. A gente não pode pregar uma coisa e viver outra. E a gente que tem o compromisso com a verdade, o compromisso com a palavra, a gente se inspira nela. Tanto para umas direções quanto para outras. Vamos lá. Você estava falando que algumas pessoas a gente não conseguiu contar esse ano. De fato, Carlos, esse ano tem sido um desafio do ponto de vista eleitoral. Acho que a minha vida pessoal, familiar, houveram grandes discussões. Mas Deus tem o seu propósito, o seu meio de agir, a sua forma de agir. E eu agradeço a Deus. Por quê? Porque eu me vejo hoje como Gideão. Com 300, com buzina. Eu não tenho hoje toda uma estrutura. Muita gente, de fato, tem muita gente que hoje tem alguns compromissos, tem algumas pessoas que têm alguns desafios, mas Deus tem levantado homens e mulheres para me abençoar, enquanto pessoa, abençoar a minha família. Deus tem levantado pessoas para demonstrar o amor dele sobre a minha casa. Eu tenho recebido tanto carinho. Você está sendo convidado para ser prefeito de Fortaleza. Já é um bom negócio. Olha só. Eu tenho recebido tanto carinho, Carlinhos. E eu só posso atribuir isso a Deus. Por quê? Porque Ele tem colocado graça nos olhos das pessoas em cima desse projeto. Deus tem alcançado corações de pessoas quando a gente fala. Porque eu sei que de mim mesmo eu não tenho condição. Mas Deus tem feito sobrenatural. Hoje, um dia feriado, um dia fúnebre, um dia triste. E Deus abriu portas de casas, de locais que eu não imaginei chegar. Para que a gente pudesse falar do nosso projeto. E Deus abençoou poderosamente. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus. As pessoas que Deus tem levantado, as pessoas que Deus tem colocado no nosso projeto. E apesar de a gente, às vezes, não contar com toda uma estrutura, a gente conta com a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Acho que aquilo que tem me sustentado no propósito, aquilo que tem me colocado, me deixado no foco, é a promessa que Deus fez sobre a minha vida, a minha família, a minha casa. E eu tenho certeza que, com a vontade dele, obviamente, nós temos que fazer a nossa parte, eu tenho feito, tenho andado, mas com a vontade dele, sobre a promessa dele, nós temos caminhado aqui em Campo Grande. Eu tenho certeza, Carlinhos, que vai dar certo. E mais um projeto, mais uma caravana, mais um Instituto Shalom, mais um Caíco, mais um campo missionário nós vamos abrir e nós vamos, através da política, mostrar o quão bom é o nosso Deus, o quão amoroso é o nosso Deus e aquilo que a gente pode... A gente vai conseguir alcançar diversas pessoas. Eu quero te agradecer, Carlinhos, pela sua amizade, pela sua parceria. Agradecer a todos os nossos amigos que até agora ficaram aí acompanhando a gente. Obrigado. Vamos fazer mais live, né? Vamos. Precisa, né? Esclarecedora, né? Sobre isso.
debatemos tantas coisas, né? Eu debati aqui várias coisas, questões sexuais, tantas outras questões. E também não é diferente. Falei sobre depressão, síndrome do pânico, trouxe aqui psicólogos, trouxe médicos. E hoje estou trazendo meu irmão, meu amigo, meu candidato aqui em Campo Grande, Eliseu Dionísio. O número está aqui. Nossa! Né? Aqui estamos fechados, é 15456. O mesmo número que eu já fui uma vez, né? E eu acredito nesse propósito, eu acredito nessa vitória, né? E essa vitória, a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando os ímpios sobem, o povo sofre e se esconda. Quer se alegrar aqui em Campo Grande? Eliseu Dionísio. Quer se alegrar? Põe um representante que realmente represente, que faça a diferença, que tem história. O Eliseu não está falando de coisas que ele vai fazer. Nós estamos falando de coisas que foram feitas no Mato Grosso do Sul. Por conta que o Eliseu era vereador, depois deputado federal, nós conseguimos ganhar mais de 4.000 almas. Voltando o Eliseu agora, a caravana vai voltar. Eu vou estar lá, juntamente com tantos outros parceiros. E vamos ganhar o Mato Grosso do Sul para Jesus. É para isso que nós precisamos. MS e para que leis não sejam votadas contra, né, os princípios que nós defendemos tanto. Né? E que Deus possa te abençoar. Eu quero fazer outra live. Vamos fazer em mais 2 horários, pela fé. Bora! Só marcar que eu tô dentro. Pela manhã, eu vou prometer de me acordar, que isso é um grande desafio, né? Ai, Jesus, todo dia eu mato um leão, um urso e um gigante. Mas antes disso tudo, olha, a irmã Eva está aqui, a Mário e o Cícero, lá da marcenaria, estão contigo, né? Estão contigo. Hoje a gente vinha comentando, tem muita gente aqui que é contigo. Ó, a Mário ali escrevendo a marcenaria, somos Eliseu. E eu quero aqui orar por você, pedir as orações dos meus amigos, pedir para o pessoal também te seguir aí nas redes sociais, ver os trabalhos, ver o que foi feito, né? E eu creio que Deus tem coisas tremendas. Daqui a pouco vou estar também na live com a pastora Isabel Falcão, um dos maiores testemunhos, falando sobre o livro dela. E eu vou estar na live com ela ministrando sobre o tempo e o modo. Hoje as pessoas se perdem no tempo, estão querendo usar armas novas. Então, assim, precisa renovar as suas armas, né? Precisa renovar as armas e lutar com armas novas, né? E estamos aí para fazer esse novo, fazer esse diferencial. Então, vamos estar daqui a pouco, às 10 horas no horário de Brasília, às 9 no horário do Mato Grosso do Sul. Né? Eu acho que muita gente ficou perdido com o horário, porque eu esqueci de pedir para a menina colocar que era no horário de Mato Grosso do Sul e não de Brasília. Mas nós estamos aqui para orar pela sua vida, pela vida da Ju, da Clarice, da Cecília, pela Amém. sua família, pela vida da irmã Beth, Amém. nossa amiga aí, irmã Beth, mãe do Eliseu, está aí, né? Pela sua pastora. família, minha pastora, minha amiga. Qualquer hora dessa eu vou fazer uma live com a irmã Beth. Bora. O Insta é meu, o Insta é meu. É nós falar, né? Vamos tocar fogo aqui nessa live. E vai ser bem. Essa irmã Beth tá pregando tudo aí, né? Só vejo ela todo dia. É um cafezinho com Jesus aí, top. Aquele café forte, do bom, palavra. E o nome do Senhor é glorificado. Né? Bora, então, Manão, mais uma vez, muito obrigado. Vamos marcar outras com temas para a gente poder, de fato, bater um papo. Eu acho que foi muito legal. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho visto aqui as falas das pessoas, parabenizando. E eu acho que, assim, a gente pode tentar tematizar colocar alguns temas para que a gente possa debater. Sim. E se você me oportunizar, quero me colocar à disposição para que nas próximas a gente possa Sim, claro, bater esse papo. E eu quero agradecer de coração. Mas agora está com 152 pessoas de novo, chegou a 170 e poucas, voltou, e aí voltou. Nesse tempo inteiro nós tivemos aí mais de 100 pessoas acompanhando. Eu quero agradecer de coração a cada um que me oportunizou de poder bater esse papo e que de alguma forma participou dessa live. Muito obrigado, que Deus abençoe. Peço oração por mim, pela minha casa, pela Amém. Nossa equipe. Nós temos aí 13 dias de desafio, e eu creio que no final vai ser vitória. Conto com a oração de cada um.
Amém. Já vamos orar desde já, orar também pelas algumas pessoas que me pediram oração, pessoas que estão passando alguma dificuldade, né? Deus tem provado algumas pessoas e nós cremos que o Deus de perto, o Deus de longe, ele vai entrar, vai te dar vitória. Pessoas talvez que estejam também nas campanhas aí, que estão também pleiteando aí uma vaga na Câmara, como prefeito. Eu tenho vários amigos, amo política. Depois de pregar, o que eu mais gosto de fazer é política, né? Talvez não me candidate mais, mas eu gosto de fazer, gosto de torcer. Meus votos é tudo declarado. Eu sei que o voto é particular, mas o meu não. O voto é meu, quem vota sou eu publico mesmo, mostro para quem vota, mostro para quem torço. E quem não gostar, coma menos, né? E por aí vai. Mas vamos orar pelo Eliseu e orar por esse pleito, né? Que Deus sopre o teu nome nessa cidade. Amém. E que dê vitória, né? Amém. Aí, dia 15, eu creio que nós vamos voltar aí para a equipe. Vamos voltar para a equipe da Caravana da Família, que foi canal de bênção nas nossas vidas, né? Eu fui abençoado de todas as formas. Amigo Jesus, diante da tua presença, Pai, eu te apresento a vida do Eliseu, a vida da Juliane, Senhor, da doutora Juliane, eu venho te apresentar as suas filhas, eu venho apresentar a nossa equipe de trabalho, cada reunião que tem sido feita, a vida do Eliseu, Senhor. Já ali na Câmara de Vereadores, nós cremos nisso. Nós cremos na tua providência, Pai. A palavra diz, Senhor, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é da certeza das coisas que se esperam. Nós esperamos que dia 15 alvoraremos pendões, levantaremos uma bandeira, cremos no teu mover, cremos no teu agir, todo empecilho, todo embaraço, toda fúria do adversário caia por terra. Senhor, sopra o nome do teu filho, do meu irmão, nesta noite, Senhor, nos corações, nas mentes, e que o teu nome venha a ser glorificado, Pai. É para a glória do teu nome, não é para exaltação. Tu não engrandece o homem, tu engrandece o nome. E esse nome é Eliseu Dionísio, Senhor. Eu venho te pedir, honra o teu servo, honra o meu irmão, nesta noite, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém? Amém. E obrigado, Amém. mano, por participar dessa aula aí de evangelismo, de política, de direito. Foi top. Vamos voltar de novo. Deus te abençoe. Até a próxima. Amém. Gente, top, top, top. Tá com meu irmão, com meu amigo, com o Eliseu. Segue aí o Eliseu. Eu tô tentando colocar as fotos, mas deixa eu ver se eu consigo. Eu queria colocar aqui as fotos. Tantas fotos que nós temos aqui. Ai, Jesus. Da caravana e eu não tô conseguindo colocar. Daqui a pouquinho nós vamos estar aqui, ó, com a pastora Isabel Falcão. Eu vou estar ministrando sobre o tempo e o modo. Às vezes nós nos perdemos no tempo e no modo, né? No tempo e no modo. Então, aproveite o tempo. Eu quero te dar uma palavra nesta noite. Este é o tempo. E o modo, você vai aprender daqui a pouco na nossa live com a pastora Isabel Falcão, dos testemunhos mais tremendos. A última vez que eu ouvi o testemunho da pastora Isabel, eu confesso a vocês que eu sou muito ruim de chorar. Mas eu chorei ali durante pelo menos 3 horas e meia, sem me conter, né? Com um testemunho tão forte, com a mensagem que ela pregou, colocando sal nos mananciais, e Jesus ali me curou, operou maravilhas, fez coisas grandes. E eu quero te pedir nessa noite, não perde a live. Daqui a pouquinho, daqui a mais ou menos 1h15, nós estaremos voltando aqui, né? Essa live vai ficar salva para você ouvir, guardar, né? E aprender que nós podemos sim representar o rei em qualquer lugar que nós estivermos. Nós somos ministros, embaixadores de Cristo, eleitos do rei. Por isso não tem perdedor aqui, só tem eleitos. E o nome do Senhor é glorificado. Um cheiro no coração, as lives vão voltar. Passando esses dias, eu vou começar a fazer as lives novamente com psicólogos, com médicos, com advogados. Vamos também com pregadores, com profetas de Deus, com mulheres de Deus, com a Neide Martins, né? Nós vamos fazer lives aí tremendas por esses dias, né? Tem palavra de Deus aí para vocês e eu creio no milagre, né? Que Deus possa visitar a sua casa, a sua família, o seu lar, curar pessoas que estão aqui,
né, operar milagres e maravilhas, que Deus possa liberar, que os céus hoje estejam abertos na tua casa, que toda opressão, toda depressão, todo mal-estar que você esteja sentindo seja curado agora. Nós profetizamos a cura, o milagre, a providência dos céus sobre a tua vida, porque Ele é Deus. Então que Deus abençoe cada um de vocês, no nome de Jesus.